Um bom dia a todos na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que prazer estar aqui na nossa queridíssima TV Tarobá de Londrina e o programa Hora de Adorar. Prazer estar aqui, obrigado ao nosso querido irmão Avaí pelo convite. É muito bom estar aqui na TV Tarobá e esperamos que você seja grandemente edificado nesta manhã de sábado. Eu sou o pastor Arlindo Ambrósio, sou o pastor da Igreja Luz do Mundo. Nós estamos aqui na sede nacional da Igreja Luz do Mundo, na rua Rio Grande do Sul, número 420. Eu estou aqui nessa igreja desde a minha adolescência, desde a minha infância, na verdade, né? Aos 12 anos. E aqui eu trabalhei no grupo de adolescentes, fui líder de jovens, fui diácono, me casei aqui nesta igreja, criei os meus filhos. No final dos anos 80, eu saí daqui para dirigir uma pequena congregação, que nós plantamos ali no Jardim Califórnia, e depois retornamos para cá, e estamos aqui até hoje. E nós temos uma vasta gama de trabalho prestado a essa cidade, e outros lugares também onde a Igreja Luz do Mundo já chegou, e nós estaremos falando disso aqui. Então, nós somos a sede nacional da igreja, nós somos em várias igrejas aqui em Londrina, e daqui a pouquinho também estaremos fazendo aqui alguns convites especiais para você estar conosco. Os nossos cultos sempre acontecem nos domingos às 18 horas, no sábado às 19 horas e na quarta-feira às 20 horas. E você é sempre o nosso convidado. Nós vamos começar aqui o nosso encontro com música e o nosso Ministério de Louvor estará agora adorando a Deus e eu convido você para ouvir e glorificar a Jesus. A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Prévios reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mas se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus.
empresário, está enfrentando dificuldades com o fluxo de caixa? A Atos Fomento tem a solução ideal para você. Antecipamos sua venda a prazo de forma simples e com taxas acessíveis. Oferecemos diversas modalidades, incluindo antecipação de cheques, duplicatas, conhecimento de frete e capital de giro. Entre em contato conosco no WhatsApp 33210010 ou clique no link abaixo. Nós estamos aqui na sede da Igreja Luz do Mundo e é uma alegria estar falando com todos vocês. Mas a Igreja Luz do Mundo, ela começou já há algumas décadas, né? E a Luz do Mundo é fruto de um trabalho missionário que começou no final dos anos 50, quando aquele grande avivamento espiritual atingiu o Brasil, especialmente dos pregadores de tenda. E a Luz do Mundo começou numa tenda, onde hoje é o prédio da Folha de Londrina, ali na rua Piauí, onde nem havia asfalto ainda, né? Nós temos algumas fotografias desse trabalho e esse trabalho impactou a cidade. E depois nós saímos de lá e viemos aqui para a rua Rio Grande do Sul. Nós construímos esse templo que aqui está hoje, templo menor. E daqui de Londrina a igreja se espalhou para várias partes do Brasil. E nós estamos falando um pouquinho disso aqui. Aqui do meu lado está o pastor Marcelo Mendes, que é o nosso pastor responsável pelo departamento de missões da nossa igreja, um departamento muito importante que começou alguns anos atrás. O pastor Marcelo assumiu em 2014 o departamento de missões. E aí a Igreja Luz do Mundo, que era uma igreja praticamente aqui de Londrina, saiu da igreja aqui de Londrina, outras cidades do Paraná, estado de São Paulo. E hoje nós estamos em 9 estados da Federação. Vamos lá, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Bahia, Rondônia e Amazonas. Pastor, se apresenta aí, por favor. Bom dia, eu sou o pastor Marcelo Mendes, sou auxiliar do pastor Arlindo, nós trabalhamos juntos aqui e hoje eu tenho o prazer, a alegria de cuidar do departamento de missões. Conforme o pastor Arlindo já disse aqui, nós saímos de 95 de 2 estados da federação para 9 estados. E hoje eu tenho essa alegria de poder estar liderando o departamento de missões da Igreja Sede. Nós saímos, conforme o pastor Marcelo, dessa visão que era bastante local e regional. E hoje, tudo aquilo que acontece conosco tem muito a ver com missões, né? E, na verdade, né, pastor Marcelo, o nosso coração hoje está pulsando lá no Amazonas, onde nós temos lá alguns missionários trabalhando nas comunidades ribeirinhas, né? E, na realidade, é muito importante. Eu já estive lá pregando o evangelho, o pastor Marcelo também já esteve lá coordenando algumas ações do nosso departamento de missões. E é muito bom você ver o evangelho alcançando algumas comunidades indígenas, onde não tem, Claudecir, nenhuma igreja evangélica. Quando a gente desce o rio Manicoré, não é? Você passa por inúmeras comunidades onde nenhuma igreja evangélica se instalou ainda. E aí estamos ali pregando o evangelho e é muito importante você ver a resposta que o evangelho produz na vida de pessoas simples, né? Como são os descendentes de índios. E ali o evangelho produz, de fato, transformação. Hoje essa é a nossa missão. Nós estamos aqui em Londrina, mas sabemos que Londrina, como grande cidade do centro-sul do Brasil, tem muitas igrejas, isto é, tem muitas oportunidades das pessoas ouvirem o evangelho, mas em outros lugares mais afastados, não, né? Então a Igreja Luz do Mundo está lá, né? Enquanto Deus nos der saúde, força, condições, estaremos fazendo o evangelho chegar em outras regiões mais distantes, e o pastor Marcelo é nosso grande parceiro nisso. Pastor Arlindo, é bom enfatizar aqui que no Amazonas e Manicoré, Claudecir, são aproximadamente 19 horas de barco. 19, dependendo do nível do rio, você pode ficar 36, 47 horas navegando para chegar. E a Igreja Luz do Mundo entendeu que tem almas, são vidas que precisam da palavra do Senhor, que precisam ser evangelizados. E através do pastor Arlindo, da Igreja Luz do Mundo, dos seus membros, nós temos esse prazer de estar lá levando a palavra de Deus. Temos chegado nesse Brasil, né? Esse Brasil lindo, maravilhoso, mas de difícil acesso.
nós estamos lá pela misericórdia do Senhor. Nós queremos chamar você para mais um momento de louvor e logo depois desse louvor nós estaremos trazendo uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. Já achei uma flor gloriosa e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me arrebata nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Olá, você é tesoureiro ou pastor de igreja? Venha conhecer a Logos Bank. Somos uma financeira especializada em fornecer capital de giro e crédito para construções, reformas, aquisições de veículos, equipamentos de som e outros. Com atendimento ágil e sem burocracia para manter seus compromissos em dia. Entre em contato conosco através do WhatsApp 43 991 16 0010 ou clique no link abaixo. É referência em saúde e segurança do trabalho desde 2011, oferecendo soluções completas para empresas que querem crescer com segurança e dentro da lei. Atendendo Londrina e região, São Paulo, norte e nordeste do Brasil, a Tecmix cuida de tudo para você. Assessoria técnica e jurídica, toda a gestão de programas obrigatórios por lei. Você conta com uma equipe altamente qualificada, formada por médicos do trabalho, engenheiros especializados, advogados, técnicos em segurança, meio ambiente e bombeiros civis. É muito mais tranquilidade para a sua empresa, com suporte no e-social, preparação para fiscalizações, gestão de EPIs, implantação de brigadas de emergência e acompanhamento em perícias trabalhistas. Evite riscos, reduza passivos e mantenha sua empresa sempre em conformidade com a lei. Tecmix, especialista em proteger pessoas, empresas e trazer resultados. Rua São Salvador 197 em Londrina. Fone 3324-5760. Muito bem, nós estamos aqui na sede nacional da Igreja Luz do Mundo. Estou aqui ao lado do meu companheiro de trabalho, pastor Marcelo Mendes, que falou um pouco aqui do nosso trabalho de missões. E agora nós queremos chamar você para um momento de meditação da palavra de Deus, onde quer que você esteja. Agora você pode ser impactado com esta palavra abençoada. Certo, pastor Marcelo? Correto, pastor Arlindo. Só ratificando aqui, pastor, que além do Amazonas que nós trabalhamos, nós também estamos no Pernambuco, né? É muito bom a gente falar sobre isso. Estamos ali na região de Petrolina, a região muito pobre. Onde é a sede, né? Onde é a nossa sede, Belém do São Francisco. Nós temos atuado ali e é importante falar sobre isso.
E para finalizar aqui, pastora Linda, dizer para as pessoas que estão nos vendo que não há missão sem amor, nem amor sem atitude. Ame e se envolva com missão, tá bom? Conforme Jesus disse em Marcos 16:15, ide a todo mundo ou a todas as pessoas e pregue o evangelho. Deus abençoe. Bom, estamos aqui na Tarobá e estamos aqui no programa Hora de Adorar. Eu quero fazer aqui, pastor Marcelo, um convite muito especial para todos os nossos queridos telespectadores. Para o dia 21 de junho, você marca aí na sua agenda, que nós teremos um grande evento aqui em Londrina. Nós estamos chamando esse dia de o Dia da Bíblia. Nós teremos uma conferência bíblica aqui na Igreja Luz do Mundo Sede, com a presença de alguns diretores da Sociedade Bíblica do Brasil, esse pessoal que produz Bíblia e manda a Bíblia para o mundo inteiro. E nós, pastor Marcelo, já estivemos lá na Sociedade Bíblica algumas vezes, visitando ali, vendo a fabricação da Bíblia, e aprendemos a amar essa gente, ao ver o carinho, a dedicação deles em fazer a Bíblia chegar em quantos lugares do mundo sem que haja custo algum. No mês de junho, a Sociedade Bíblica do Brasil faz aniversário, e aqui no Paraná o aniversário vai ser comemorado aqui na Igreja Luz do Mundo. E nós temos aí o lançamento, Avaí, de uma Bíblia manuscrita. Nós escrevemos toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mão por mão. Eu escrevi lá alguns livros, o pastor Marcelo escreveu, outros irmãos aqui escreveram. Depois nós mandamos aí para alguns profissionais, para fazer a encadernação, a capa que ficou uma maravilha. Olha, Caldeci, ficou a coisa mais linda. E é tudo num volume só. A Bíblia toda num volume só, escrito manualmente. E nós mostramos, inclusive, para os diretores da Sociedade Bíblica, eles amaram o projeto e nós vamos divulgar isso para mostrar o carinho, o amor e a dedicação que nós temos para com a palavra de Deus. E agora, onde quer que você esteja, eu quero deixar aqui para você um texto da palavra de Deus, que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1 e no versículo de número 16, que diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus, o Evangelho de Cristo. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então tem 3 princípios aqui que faz do Evangelho algo extremamente importante, indispensável para a vida do ser humano. Primeiro, em relação à origem. Qual que é a origem do Evangelho? O Evangelho é de Cristo. Depois, o efeito. O efeito do Evangelho é poder de Deus para a salvação. E, finalmente, o alcance do Evangelho. Quem é que ele alcança? Todas as pessoas que crêem. Então, a bênção do Evangelho, em primeiro lugar, em relação à sua origem. O Evangelho não é do homem, não é de uma igreja, não é de uma instituição religiosa, não é de uma sociedade em particular. O Evangelho é de Cristo. Isso é importante. Segundo, é o seu efeito. Qual que é o efeito do Evangelho? Não é apenas para dar um rótulo de religiosidade para uma pessoa, mas é poder de Deus para transformar pessoas. E todo dia o Evangelho está transformando pessoas em algum lugar do mundo. Em terceiro lugar, o alcance do Evangelho. Porque ele vai dizer primeiro do judeu e depois do grego. Quer dizer, depois do judeu, então do gentio. Né? Ou seja, o Evangelho não está restrito a uma nacionalidade em particular. O Evangelho não conhece barreira, qualquer canto, qualquer lugar. Também não está limitado a uma questão de condição social. Qualquer pessoa não está relacionada à sua questão educacional, seu nível intelectual. Todas as pessoas, em qualquer lugar do mundo, que crê no Evangelho, podem ser salvos. Deixa eu deixar aqui algumas questões para você importantes a respeito desse texto, para a sua meditação. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Paulo, apóstolo aqui, ele proclama a importância do Evangelho de Jesus, porque ele próprio foi alcançado por esta palavra do Evangelho. Então, veja, ele faz menção do Evangelho porque ele sabia que o Evangelho transformou a vida dele. Paulo, apóstolo, antes de ter o seu encontro com Jesus, ele era um religioso, né, cheio de convicção das suas crenças, mas era um perdido. E ele experimentou isso de modo muito prático. Né? Ele precisou de um encontro com Jesus para ser mudado e para ser transformado. Então, o Evangelho não é questão de religião. Nos dias de Jesus ou do apóstolo Paulo, havia muitas religiões, inclusive algumas religiões muito boas. E Jesus, então, não veio apenas fundar mais uma religião. Claro que não. Então, na realidade,
Paulo veio aqui para mostrar a importância do Evangelho de Cristo, que tem essa ação transformadora na vida de qualquer pessoa. A palavra evangelho é de origem grega e significa boa nova ou boas notícias. Então, veja, com o passar do tempo, a palavra evangelho passou a designar a mensagem central da vida cristã. A vinda de Jesus Cristo ao mundo, seus ensinos, sua palavra, seus milagres, não é? E, finalmente, a sua morte e ressurreição. Então, pregar isso a todas as pessoas do mundo tem uma importância muito grande. Quando Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho, ele está dizendo, olha, eu sou cristão, eu sirvo a Cristo, eu amo a Cristo, eu estou inteiramente relacionado com Ele, e isso não há razão para envergonhar-me de modo algum. Aí a pergunta que alguém pode estar fazendo agora, pastor Marcelo, é o seguinte, por que alguém se envergonharia do Evangelho? Por quê? Se Paulo pergunta, se ele faz essa afirmação que ele não se envergonhava do Evangelho, é porque provavelmente algumas pessoas nos seus dias se envergonhavam do Evangelho. E por que isso? Bom, primeiro porque Jesus, ele era um rabino judeu, pobre, de família pobre, ele foi rejeitado, ele foi preso e finalmente morreu crucificado. Isso para o romano era algo terrível. A crucificação era uma condenação às piores pessoas. Então, o simples fato de que alguém era anunciado como crucificado era terrível. Agora, veja bem, Paulo, depois da sua conversão, ele enfatiza em todas as suas cartas o milagre da ressurreição, mostrando que ele próprio, Paulo, ele foi alcançado por essa mensagem daquele Cristo que um dia foi colocado na sepultura, mas depois ressuscitou. Paulo não teve a oportunidade de estar com Jesus antes da sua morte, mas ele teve encontro pessoal com Jesus depois da sua conversão. Agora, pensam bem, aquelas pessoas que viram Cristo sendo colocado na cruz e depois na sepultura, e depois vê-lo completamente ressuscitado, eles passaram a perceber que ele não era apenas um homem religioso, que ele não era apenas um grande profeta, mas ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Então, essa mensagem que ele estava aqui, ou está falando, ele está dizendo que o mundo inteiro precisa ouvir essa mensagem. Paulo se torna, então, um dos maiores proclamadores do Evangelho de Cristo, porque ele sabia que o Evangelho não é apenas um princípio religioso, mas uma mensagem que salva as pessoas. É uma boa notícia. Veja, quem teve a vida transformada por Jesus não se envergonha do Evangelho. Afinal de contas, ninguém se envergonha de coisa boa. Ninguém se envergonha de coisa grande, não é? Se você dirige uma Mercedes 2026, você não fica com vergonha de dizer, quando alguém perguntar que carro você usa. Você fala de boca cheia, né? Se você mora no bairro mais chique da sua cidade, quando alguém perguntar onde você mora, você fala com todos os pulmões, né? Era isso que Paulo estava dizendo. Você quer ver um resultado prático? Pergunta para uma esposa que teve o seu marido transformado num novo homem. O Avaí sabe muito disso, porque agora há pouco nós estamos conversando, né? Às vezes os casamentos se desmancham porque as pessoas vivem longe do Evangelho. Uma vez que o Evangelho entra numa casa, a pessoa é transformada. E uma das grandes coisas que eu acho interessante no Evangelho é que o Evangelho promove as pessoas. Um homem, ele é um bom marido, mas quando ele se converte ao Evangelho, ele se torna um marido melhor ainda. A mulher é uma boa dona de casa, mas depois que ela se converte, ela se torna uma dona de casa melhor ainda. E o Evangelho continua hoje, pastor Marcelo sabe disso, Avaí, Claudecir, o Evangelho continua transformando muitas pessoas em todos os cantos do mundo. E ele pode transformar você também. Deus abençoe. Eu gostaria de orar em seu favor agora, aonde quer que você esteja. Seja transformado pelo poder do Evangelho de Jesus. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de falar a Tua palavra nesta manhã. E nós oramos para que o Teu Santo Espírito aplique de modo muito prático esta palavra na vida de cada um desses nossos queridos irmãos nesta manhã de sábado. Que a Tua bênção
e esteja sobre todos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti.